Minhas amigas e eu estávamos cercadas por uma tribo de nativos. Ah, não! Alguém começou a sussurrar feitiços em uma língua desconhecida. O pânico se apoderou de mim. Não! Eu não quero morrer! Assim não! Eu era amiga da Lily, Jane e Dolly desde a infância. Parecia que éramos completamente diferentes, mas estávamos unidas por uma coisa. Todas acreditávamos em poderes superiores. Tínhamos certeza de que várias histórias místicas não eram apenas contos de fadas. Então passávamos todo o nosso tempo livre em rituais ocultistas. Chamamos fantasmas, lemos as cartas e até nos comunicamos com médiuns. Como eu queria ver algo místico uma vez com meus próprios olhos! Então, um dia nos ofereceram um passeio pela Ilha Encantada. Claro, concordamos imediatamente. Uma semana depois, estávamos explorando com entusiasmo os arredores do nosso hotel. Em vez de quarto, havia um bangalôs. Todos os funcionários vestiam roupas tradicionais estranhas, mas o mais legal era o misterioso lago que cercava o hotel por todos os lados. Isso simplesmente nos encantou. Passávamos o tempo todo na praia, bebendo coquetéis, dançando e simplesmente não saíamos da água. Nosso passeio estava chegando ao fim. Minhas amigas e eu tivemos um descanso maravilhoso, mas fiquei triste. Afinal, nunca vimos nada de místico, exceto as fantasias falsas do pessoal. As meninas concordaram comigo. O hotel não valia o dinheiro. Não tinha nada de misterioso aqui. Portanto, na última noite decidimos nos divertir para, de alguma forma, compensar nossa decepção. Bebemos vários coquetéis ao mesmo tempo. Entramos na água e nadamos tanto que já era tarde da noite. Uma vez até tivemos que nos esconder do guarda. Quando ouvimos seus passos, todas nós mergulhamos na água e prendemos a respiração. Ele não nos notou. Ele podia estragar a nossa festa. Acho que era cerca de 2 horas da manhã, quando de repente, a água do lago se iluminou. Eu olhei para as meninas, elas estavam tão confusas. A água do lago brilhava como se estivéssemos bem no centro de uma enorme lâmpada. A Lily timidamente sugeriu que tinha que ser algum tipo de iluminação, mas não, era mais como mágica. Obviamente, os espíritos estavam tentando nos dizer algo. Finalmente, não viemos aqui por nada. Depois de alguns minutos, o brilho desapareceu e só então voltamos para casa, discutindo constantemente o que vimos. Nós finalmente testemunhamos algo místico. O que isso significa? Sem acreditar na nossa sorte, cheguei ao bangalô e imediatamente caí em um sono profundo. De manhã, acordei com um choro de uma das minhas amigas. O que foi? A Dolly estava chorando, segurando algo nas mãos. As outras meninas e eu corremos até ela, mas a Dolly silenciosamente nos entregou um teste de gravidez. Eu olhei mais de perto e engasguei 2 linhas. Ah, Dolly, quando você conseguiu engravidar? Você estava constantemente participando de alguns rituais ocultos conosco. Você simplesmente não tem tempo. A Dolly apenas olhou para mim e sussurrou que ela não tinha namorado há mais de 1 ano. Era simplesmente impossível. Mesmo assim, ela ainda estava grávida. Descobrimos que a Dolly acordou cedo e viu 4 testes de gravidez na prateleira do banheiro. Ouvimos dizer que eles fazem isso em alguns hotéis. Ela decidiu fazer um para se divertir e mostrou 2 linhas. Olhamos uma para a outra com cautela. Não pode ser! A Dolly acenou com a cabeça para a barriga e disse que percebeu imediatamente como ela cresceu depois de nadar no lago. Foi definitivamente por causa daquele brilho estúpido. Meu cabelo se arrepiou. As outras meninas e eu imediatamente corremos para o resto dos testes. E se eu também estivesse grávida? Deus, não! Isso era um absurdo. Mas eu já estava me sentindo mal. Isso não. 10 minutos depois, houve um silêncio mortal na sala. Minhas amigas e eu não sabíamos o que fazer. Parecia algum tipo de brincadeira, mas era real. Todos os 4 testes mostraram 2 linhas. Ainda entendendo vagamente o que estava acontecendo, decidimos sair para um café local. Era insuportável ficar sentada em silêncio por mais tempo. De alguma forma, chegando lá, nos acomodamos em uma mesa, mas as meninas se comportaram de maneira muito estranha. Tudo seria engraçado se não fosse verdade. A Dolly chorava sem parar. A Lily tentava desesperadamente encontrar algo na internet. Mas outras usuárias apenas ridicularizaram a pergunta. É possível engravidar nadando no lago?
A Jenny demorou muito para pedir algo ao garçom. Mas quando o pedido dela chegou, eu fiz uma careta. Ela estava mergulhando o kiwi no ketchup. Quem come isso? É muito mais saboroso com maionese. Passou pela minha cabeça. Eu nem percebi como comecei a acariciar minha barriga também. O que diabos eu estava fazendo? Não! Precisávamos resolver isso urgentemente. O garçom se aproximou da gente. Ele estava vestindo roupas tradicionais, como um local. E então me ocorreu. Ele conhecia exatamente todas as lendas e segredos da ilha. Eu imediatamente perguntei a ele o que ele tinha ouvido falar sobre aquele lago. Então o garçom nos contou uma lenda misteriosa. Descobriu-se que o lago foi cavado em um lugar sagrado, onde em um determinado momento, e sob certas circunstâncias, você poderia engravidar. Foi assim que a antiga tribo deu continuidade à linhagem familiar. A própria tribo se foi há muito tempo. Apenas seus parentes distantes ainda viviam em algum lugar na selva. Finalmente, pelo menos algum tipo de pista. Meia hora depois, já estávamos avançando na selva impenetrável. Eu sabia que essa não era uma tarefa fácil, mas não esperava que tudo fosse tão difícil. Éramos constantemente atacadas por um enxame de estranhos insetos enormes. Suas picadas faziam nosso corpo inchar e coçar. O calor insuportável me deixou tonta e o suor escorria em cascata. Além disso, a Lily quase pisou em uma cobra venenosa. Às vezes eu pensava que íamos morrer nessa maldita selva. Portanto, fiquei terrivelmente feliz quando vi um povoado entre as árvores e vinhas. Nós consertaríamos isso em breve. Os habitantes do povoado nos olharam apreensivos, mas imediatamente perguntamos como chegar ao seu líder. Um dos nativos gentilmente nos conduziu à maior casa da aldeia. Mas o líder se recusou a nos aceitar. Tínhamos vindo aqui para nada. Mas então veio uma ideia a Lily. Ela tirou sua pulseira de ouro favorita da mão e, hesitante, entregou ao líder. Ele olhou para a pulseira com um olhar arrogante. Prendemos a respiração, mas o chefe pegou a pulseira e nos indicou sua cabana. Viva! Muito bem, Lily! A primeira coisa que fiz foi perguntar a ele sobre o lago. Será que poderíamos mesmo engravidar dele? O líder concordou com a cabeça com cautela, mas disse que eles não usavam esse método há muito tempo. Mulheres que engravidam na lagoa deram à luz crianças demônios. Ele estreitou os olhos e perguntou por que estávamos interessadas nisso. Engoli. Filhos demônios. Eles nos matariam agora mesmo se descobrissem. A Lily e eu nos entreolhamos. Acho que ela estava pensando a mesma coisa. Era hora de sair dali. Mas então a Dolly, a mais emotiva de nós, disse que estávamos todas grávidas. Ela estava ofegante, perguntando ao líder: o que devemos fazer agora? Eu fiquei chocada. Dolly, droga, por que você disse isso? Agora estávamos encrencadas. O líder olhou para Dolly por um longo tempo e de repente deu alguns passos em nossa direção. Havia algo sinistro em seu olhar. Eu engoli nervosamente. Ele disse sarcasticamente que só havia uma solução. Para não deixar o mal entrar no mundo, esse mal tinha que ser destruído. Precisávamos fugir com urgência, mas não tivemos tempo de nos mover, pois os habitantes da tribo nos cercaram e agarraram nossas mãos, não nos deixando escapar. O que diabos estava acontecendo aqui? Os nativos sussurraram feitiços incompreensíveis. Suas mãos fortes não soltaram por um segundo. Eu não conseguia acreditar que tudo isso estava acontecendo de verdade. Então o líder falou novamente. Ele tinha certeza de que o deus da sua tribo certamente apreciaria tal sacrifício. Eu não conseguia mais ver nada por causa das lágrimas. Este era o fim. E de repente o povo da tribo riu alto. Eles nos soltaram e sorriram. Isso foi uma brincadeira. Pegamos vocês. Espere, o quê? Ainda não tive tempo de me recuperar do choque. O líder disse com um sorriso que ninguém jamais havia engravidado naquele lago. Acabamos de ser muito impressionadas. Acontece que a equipe do hotel ouviu o quanto as meninas e eu conversávamos sobre rituais ocultos e decidiu nos pregar uma peça. Claro, os testes de gravidez eram falsos, assim como a lenda. E o lago brilhava apenas por causa da luz de fundo. Eu não podia acreditar que tínhamos sido tão enganadas. A Lily sorriu sem jeito e a Jenny gritou que eles não deveriam brincar assim. Mas me senti aliviada. Percebi que você não pode acreditar em tudo. Qualquer informação precisa ser verificada. Caso contrário, você terá problemas. Parece que em vez de práticas ocultas é hora de aprimorar meus conhecimentos, por exemplo, em física ou biologia. Na despedida,
Um dos funcionários do hotel disse que tinha outra oferta para nós: pernoitar no topo da montanha encantada de Corações Quebrados. Não, obrigada. Eu pisquei para as minhas amigas. Agora vocês não poderão nos enganar tão facilmente. Você gostou do vídeo? Então deixe seu like e se inscreva. Apoie o canal. Obrigada! Em uma live no Instagram, tirei o bebê do berço e ao mesmo tempo mostrei aos meus seguidores minha barriga perfeita. Me perguntaram como consegui recuperar meu corpo perfeito tão rapidamente após o parto. Bem, eu vou falar pra vocês sobre minha super dieta no próximo vídeo. Desliguei a câmera e entreguei o bebê para minha babá, Lina, um nojo. A Lina levou ele pra longe, ele fede. Quem pariu ele, afinal? Eles não poderiam ter dado à luz um bebê mais bonitinho? Eu odeio crianças, mas isso dá uma baita publicidade, então um ano atrás eu decidi encontrar uma mãe substituta. Ela fazia todo o trabalho sujo enquanto eu postava fotos com uma barriga falsa nos stories. Por falar em barriga falsa, falei pra Lina jogar fora imediatamente para abrir espaço no armário para roupas novas. E não se esqueça de limpar, a casa está cheia de poeira. Mas ela respondeu que não faria isso. Ela tinha outras obrigações. Ela era uma babá, não uma faxineira. Não mesmo! Empregados são entregados. Ameacei que demitiria ela se ela não completasse a tarefa. Com isso, Lina saiu obediente da sala. Tinha umas horas até a próxima live, então rapidamente coloquei um top curto que mostrava meu abdômen definido. Tudo estava indo bem, até um dos seguidores deixaram um comentário. Kiss, seu estômago tem pneuzinhos horríveis. Que pneuzinhos? Foi então que eu fui inundada com comentários de que era melhor eu me olhar no espelho antes de fazer a live. Isso me atingiu como um raio. Eu rapidamente me controlei e disse que estava com problemas técnicos. Interrompi a live e com medo corri para o espelho. Achei que era luz, mas não. Meu estômago realmente parecia maior e tinha alguns pneuzinhos nojentos. Que diabos estava acontecendo? Certo, acalme-se. Pesquisei no Google qual poderia ser a razão para o ganho rápido de peso. O site sobre uma gravidez despercebida foi o primeiro nos resultados da pesquisa. Eu cliquei nele. Eu não tinha um namorado há muito tempo. Eu uso todo o meu tempo no Instagram. Mas lendo o fórum, me deparei com uma informação maluca de que uma garota engravidou na piscina. Talvez seja o mesmo pra mim? Eu vou pra piscina! Eu coloquei o primeiro moletom que vi e corri para o consultório médico. O médico fez um ultrassom e disse que não tinha gravidez. Mas havia uma pequena obesidade na região da cintura. Pequena obesidade? Eu disse que eu tinha uma dieta adequada e alguns empregados preparando tudo pra mim. Isso não poderia estar acontecendo. O médico replicou que muitos pacientes comiam seus problemas em um estado semi-adormecido e depois não lembravam de nada sobre isso. E eu saí da clínica, tudo era um borrão. Eu era uma doida. Eu não conseguia pensar direito. Era necessário entender tudo assim que possível. Então decidi fazer uma experiência. E para isso corri para a loja. Lá, com as mãos tremendo, peguei um pote de Nutella da prateleira. Quero deixar isso na geladeira a noite toda e ver se o pote estava aberto de manhã. E se eu realmente fui na geladeira à noite sonâmbula e comi? Um arrepio percorreu minha espinha, como se alguém estivesse me observando. Haters me destruiriam se vissem o que estou comprando aqui. Mas uma garota estranha na saída estava olhando para a Nutella e depois para mim. Depois de uns segundos ela gritou bem alto. Nancy Kiss também gosta de doces. Deus, essa era a última coisa que eu precisava. Eu joguei o dinheiro para o caixa e cobri o rosto com as minhas mãos. Literalmente corri para o estacionamento, mas essa garota maluca correu atrás de mim com um telefone nas mãos. Não se atreva a tirar uma foto minha. Esbarrei no carro de alguém e quase caí. E o alarme disparou por todo o estacionamento. Após correr outros 100 metros, achei meu carro. A garota não estava muito atrás. Eu sentei atrás do volante e saí correndo. Quase atropelei ela. Quando eu cheguei em casa, parecia tão mal que a babalina imediatamente perguntou ansiosa o que tinha acontecido. Respirando fundo, contei pra ela sobre a louca na loja. Lina me abraçou e disse que esse era o lado negativo da fama. Lina também sonhava em me encontrar na rua e agora trabalhava na minha casa. Respirei fundo e me acalmei um pouco. Graças a Deus eu consegui cobrir meu rosto daquela seguidora. Mas meu celular começou a estourar de notificações. Elas pipocavam uma após a outra. Milhares de seguidores me marcaram em uma foto. Com a ansiedade crescendo, eu abri o post. E me vi de costas.
O moletom que eu peguei acidentalmente acabou sendo um moletom com meu nome do Instagram, Nancy Kiss. Mas essa não foi a pior parte. A pior parte é que eu parecia gorda naquela foto. Muito gorda. Eles escreveram que eu era apenas uma gorducha. E minha dieta era uma completa fraude. Seguidores começaram a deixar de me seguir um por um. Meu Instagram estava esvaziando rapidamente. Minha vida estava colapsando diante dos meus olhos. E meu estômago estava ficando maior. Eu não sabia o que estava acontecendo. E isso estava me deixando louca. Deitada na cama, eu não rolei pelo feed do meu Instagram pela primeira vez na minha vida. Mas ao invés disso, eu esperava dormir e esquecer esse pesadelo. A noite toda eu sonhei que inchava como um balão enorme e finalmente estourava. Aquele estouro me acordou. Tinha suor frio e pegajoso na minha testa. Saindo da cama, imediatamente olhei para o meu estômago. Já parecia mesmo de uma mulher grávida. Eu corri para a geladeira. A Nutella estava intacta. Então eu vi uma ligação perdida do John, meu agente. Tentando não entrar em pânico, liguei de volta. John parecia normal, mas ele estava tentando descobrir por que meu moletom com meu apelido estava tão justo ao redor do meu corpo. Eu dei desculpas que era apenas um ângulo e o moletom encolheu depois da lavagem. John me lembrou da live que prometi aos meus seguidores. Em 3 dias eu tinha que falar sobre minha dieta em uma transmissão com anunciantes. 3 dias até a live. Era urgente fazer alguma coisa com o meu estômago. Eu me exercitei e bebi apenas a água quente que a Alina deixava na minha porta. Mas não importava o quanto eu tentasse. Eu tinha cada vez menos seguidores e estava mais e mais gorda. Logo eu não conseguiria nem caber em um agasalho. Quando eu estava a poucas horas da live, eu percebi que os meus métodos não estavam funcionando. Então eu corri para uma loja de cintas. O Instagram não me pagava uma semana, mas eu ainda tinha algum dinheiro no cartão. Comprei um espartilho enorme com ele. Eu não podia acreditar que estava comprando isso para mim. Quando eu cheguei em casa, me amarrei com tanta força que eu mal podia respirar, mas eu ainda lutei para colocar meu moletom mais largo. Estava completamente acabada, mas eu juntei minhas forças, escolhi um bom ângulo e comecei a live. Assim que comecei a transmitir, os haters imediatamente me bombardearam com comentários que eu não tinha um estômago gordo, mas também meu cérebro estava inchado de gordura. Eles ficaram furiosos que eu decidi aparecer no Instagram desse jeito. Escreveram que eles estavam desapontados comigo. Eu não pude aguentar, interrompi a transmissão e comecei a soluçar. No quarto ao lado, uma criança imediatamente começou a chorar. Lena veio e me disse que havia sempre a chance de fazer a coisa certa. Será que eu só precisava mudar minha atitude? Eu gritei chorando que ela não foi contratada para ser sabichona e que ela poderia sair da minha casa. Quando ela saiu, eu sentei com meu laptop para jogar Bubble Shooter para me acalmar. E uau! Eu vi uma dúzia de e-mail de anunciantes. Finalmente eles apareceram, mas então eram relatórios de que todos os meus contratos estavam finalmente encerrados. Eu estava sem dinheiro. Com as mãos tremendo, eu liguei para o meu agente. O que eu faço agora, John? Ele estava em silêncio e então, com um suspiro, ele disse que tinha que parar de trabalhar comigo. Você também vai me deixar? Com isso, ele sarcasticamente me parabenizou pelo segundo bebê e desligou. Eu precisava de uma distração, então eu decidi dar um passeio. Eu não sei quanto tempo fiquei vagando pela cidade, mas quando cheguei em casa, vi que a porta do apartamento estava totalmente aberta. Onde estava a Lina? Droga, como eu pude esquecer? Eu mesma mandei embora. O apartamento estava uma completa ruína. Roupas, lixo e fraldas sujas estavam espalhadas por todo lugar. O cheiro era horrível e da sala veio o choro de partir o coração de uma criança. O que eu faço sobre isso? Eu corri para o bebê o mais rápido que eu consegui. Léo, o que tem de errado com você? Eu tentei alimentar ele e de repente eu percebi. Ele é tão pequeno e indefeso. Eu comecei a chorar baixinho, em desespero e percebendo um sentimento novo. Meu Deus, esse era o meu bebê. Mesmo sendo gerado por outra mulher. Como eu pude ser tão indiferente? De repente, Léo estendeu as mãos para mim. Meu coração disparou. Eu percebi que agora éramos só nós dois e só tínhamos um ao outro. Eu segurei ele com força contra o meu peito e sussurrei isso para ele suavemente. Léo pareceu me entender e ele sorriu tristinho em resposta. Depois de poucas semanas, eu não poderia imaginar minha vida sem o Léo. Além disso, postei fotos com ele, mas eu esqueci de construir uma reputação. Surpreendentemente, minha audiência começou a crescer por si mesma.
A propósito, eu também perdi peso muito rapidamente. Eu ainda não entendi o que aconteceu com meu estômago. Estava alimentando o Léo uma vez e vi um comentário embaixo da minha foto do Instagram. Lina estava na foto do perfil. Ela escreveu que estava contente que eu desisti da vida falsa. Já na mensagem privada, Lina admitiu que todo dia misturava suplementos altamente calóricos na minha comida. E isso me fez engordar muito rápido. Eu fiquei com raiva e quis escrever uma resposta maldosa. Mas deixei pra lá. Afinal, foi a Lina que me fez entender que mesmo se todas as pessoas do mundo me virassem as costas, eu ainda seria a pessoa mais gentil e bonita do mundo. E esse é meu filho Léo. Corri o mais rápido que pude. Atrás de mim, os passos de ferro daqueles robôs assustadores já podiam ser ouvidos. Corre! O bunker já estava perto. Vamos! Então uma mão robótica de metal se fechou na minha perna. Acabou! Eu lutei, mas de repente meus olhos começaram a fechar. Parece que me injetaram um sedativo. Comecei a adormecer. Me senti tão calma e naquele momento fui inundada por memórias dos meus pais. Como eu sentia a falta deles agora, porque eles não estão mais vivos. Eles eram cientistas. Meu pai e minha mãe me passaram todos os seus conhecimentos e desenvolveram meu talento para a química. Eu não tinha amigos, então passava todo o meu tempo livre com eles. Mas logo o planeta se encheu de ratos selvagens. Eles não tinham nenhum medo das pessoas, eles atacavam deliberadamente. Era até impossível andar em paz pelas ruas. O governo instruiu meus pais a se livrarem dos roedores. E meus pais começaram a desenvolver um vírus que privaria os ratos da capacidade de reprodução. Eles administraram com sucesso, mas conduzindo o teste final, eles revelaram um efeito colateral para as pessoas. Qualquer mulher infectada não seria mais capaz de dar à luz a uma criança do sexo feminino. Isso pode levar à extinção da humanidade. Meus pais contaram a todos sobre isso e queriam interromper o desenvolvimento, mas o presidente Evil não deu ouvidos a eles e ordenou que usassem o vírus. Minha mãe e meu pai recusaram, mas eles sabiam que isso não deteria o presidente e me esconderam secretamente em um bunker para me proteger dos efeitos do vírus. O vírus foi usado e no dia seguinte, quando eu estava conversando com os meus pais por vídeo, os funcionários do presidente foram até eles. Depois disso, bem diante dos meus olhos, os robôs rasgaram minha mãe e meu pai com um raio por insubordinação. Os funcionários me viram na tela do monitor e informaram ao presidente sobre a filha sobrevivente dos cientistas. Comecei a chorar, meus pais se foram, eu estava sozinha. Eu não podia confiar em mais ninguém nesse mundo. A localização do meu bunker não foi determinada. Eu estava segura e tinha tudo de que precisava. Além da comida, meus pais me deixaram muitos livros e um monitor onde era veiculado as principais notícias. Com eles, descobri que o vírus se espalhou instantaneamente e já tinha funcionado com sucesso nos roedores. Todos os canais estavam falando sobre isso. Gradualmente, a raiva deu lugar à apatia. Fiquei deitada na cama o dia todo pensando no que tinha acontecido. Um dia, soube por um comunicado regular à imprensa que o vírus ainda tinha um efeito colateral sobre o qual meus pais haviam alertado. Nem uma única menina havia nascido nas últimas semanas. Mas meus pais não tiveram tempo de fazer uma vacina que teria salvado o mundo desse vírus. Naquele dia, não consegui dormir até tarde da noite. Fiquei pensando e em algum momento decidi por mim mesma que a qualquer custo terminaria o trabalho da mamãe e do papai. Meu amor pela química definitivamente me ajudaria. Passei dias tentando descobrir a fórmula, mas sempre via que algo estava faltando. Eu estava desesperada. Os suprimentos de comida no bunker começaram a acabar. Eu sabia que não deveria sair, mas também não poderia continuar sem água. Então cobri meu rosto com uma máscara e cuidadosamente saí do bunker para a rua. De repente, em todas as telas das ruas, vi um vídeo com a cara nojenta do presidente. Ele estava falando sobre mim. O quê? Ele disse que estava procurando a filha dos cientistas mortos que criaram o vírus, a única que não estava infectada, que poderia dar à luz a uma menina e salvar a humanidade. Havia uma grande recompensa pela minha captura. Fiquei surpresa. Se eu fosse pega, definitivamente não seria capaz de terminar a vacina. Corri de volta para o bunker, mas de repente fui agarrada pela mão de ferro de um robô. Droga, aparentemente a máscara havia escorregado do meu rosto. Então eu caí nas mãos do presidente. Fui distraída das minhas memórias pela voz do presidente Evil, que não vinha da TV desta vez. Acordei em um grande escritório. Eu estava cercada por um anel de guardas robôs e o Evil arrogante não estava longe. Os guardas robôs me seguraram e ouvi com nojo o discurso do presidente sobre salvar a humanidade e a necessidade de me tornar uma incubadora para nascimentos. Essa era a única maneira de salvar o mundo da extinção. O quê? Ele ia me forçar a dar à luz a meninas? Bem, não! O presidente me disse para pensar sobre isso e saiu rapidamente. Fiquei no escritório rodeada pelos robôs. Vou pensar sim, senhor presidente, mas só sobre como escapar daqui.
Eu olhei em volta, tive uma ideia. Eu disse ao robô que estava com sede. Quando ele se virou, agarrei uma cadeira e joguei nele. Corri imediatamente para a saída e de repente havia um beco sem saída. Havia apenas uma porta à direita e entrei correndo. Aquilo era um laboratório químico. Eu vi um jovem com um jaleco, um distintivo com algum tipo de emblema no peito. Por favor, me salve! Eu sussurrei. O cara olhou nos meus olhos de uma forma estranha e apontou para ir para debaixo da mesa. Eu quase não consegui. Imediatamente os robôs invadiram. Eles examinaram a sala com seus raios, mas deixaram passar a mesa, pois o cara estava bloqueando a mesa dos raios com seu próprio corpo. Nada foi encontrado e os robôs saíram. Assim que a porta fechou, o cara me jogou uma capa com um respirador. E quando eu coloquei, ele me disse para seguir ele. Por que ele estava me ajudando? O cara silenciosamente me levou até a porta dos fundos e de repente o cientista gaguejou. Você tem os olhos do seu pai, não acha? Fiquei espantada com a surpresa. Você conheceu meus pais? O menino concordou com a cabeça envergonhado. Seu nome era Frank. Ele disse que era estagiário no laboratório dos meus pais. Então ele completou que a causa dos meus pais estava viva enquanto eu estivesse viva. Eu fiquei desconfiada. Ele me levou para fora e me entregou um pedaço de papel com um endereço, dizendo que eu poderia contatá-lo se precisasse de ajuda. De jeito nenhum. Eu poderia cuidar de tudo sozinha. Eu puxei meu capuz e corri para o meu bunker. Continuei a trabalhar, mas os experimentos pareciam ter chegado a um beco sem saída. A fórmula era perfeita, mas na prática as substâncias não combinavam de forma alguma. Então isso me atingiu. Eu precisava de um canhão de laser, mas só existe um no centro científico. Como eu vou entrar lá? Passei o dia inteiro tentando elaborar um plano para entrar no centro, mas simplesmente não parecia possível. E quando estava ficando desesperada, de repente eu me lembrei do Frank. Ele tinha que ter acesso a isso. Eu pensei sobre isso. Depois do que aconteceu com os meus pais, eu não podia confiar em mais ninguém. Mesmo assim, o Frank trabalhou com eles e ele me ajudou a escapar. Então fui para o endereço no pedaço de papel, bati suavemente na porta, mas ninguém respondeu. E se fosse uma armadilha? Havia robôs por toda parte. Se eles me vissem, eu estava morta. Então a porta abriu. O Frank me viu e me convidou para entrar. Da porta, disse que precisava de um canhão de laser para algo importante. É sobre os meus pais, acrescentei, olhando para baixo. Então, Frank acenou com a cabeça decididamente e disse que se eu quisesse ter um canhão, teríamos que ir agora. Chegamos a alguns subúrbios na chuva. O Frank foi até a porta de uma casa instável. Mas em vez de tocar a campainha, ele tocou uma melodia. Quando a porta abriu, vi um cara com uma túnica surrada. Ele tinha um distintivo com um emblema no peito, assim como o Frank tinha quando o vi pela primeira vez. E então isso me atingiu. Ouvi dos meus pais sobre uma sociedade clandestina de cientistas que se opunham ao presidente. Era um emblema deles. O cara nos conduziu até a sala da casa, convertida em um laboratório, no meio da qual estava um canhão de laser caseiro. Então eu notei os outros caras na sala. Nossa, quantos deles! Eu queria falar com eles, mas o Frank disse que podíamos ter sido rastreados. Nós tivemos que partir. Pegamos o canhão e dirigimos com cuidado para a casa dele, olhando constantemente ao redor. Quando vi meu rosto e o valor da recompensa nas telas, gelei por dentro. O Frank pareceu perceber e colocou o braço em volta dos meus ombros. Estávamos nos despedindo quando o Frank disse que sabia para que eu precisava do canhão. Parecia que eu tinha feito muito progresso com a vacina contra o vírus. Fiquei surpresa com a sua pergunta. Como você sabe disso? O Frank disse que estava desenvolvendo secretamente uma vacina sozinho. E de repente ele timidamente perguntou se eu gostaria de continuar trabalhando em seu laboratório doméstico. Hesitei novamente, mas considerando que o Frank já me ajudou várias vezes, concordei. O pensamento de que agora éramos aliados fez eu me sentir tão reconfortada. Assim que chegamos na casa do Frank, fomos direto ao trabalho. Ouvimos no noticiário que o President Evil havia aumentado o exército de robôs rastreadores e aumentado a recompensa pela minha captura. Eu preciso acabar com a vacina o mais rápido possível, mas o canhão laser por algum motivo não ajudou com a fórmula. Trabalhamos a noite toda e eu estava cochilando quando acordei assustada com os gritos do Frank. O que aconteceu? O Frank foi rápido em dizer que as substâncias finalmente haviam se juntado, mas também acrescentou que faltava algo em minha fórmula. Não hesite, fala! Mas então Frank hesitou um pouco e soltou que para finalizar a vacina precisávamos combinar nosso DNA. O DNA de um homem e de uma mulher. Eu estava envergonhada, mas o Frank pegou minha mão e disse que definitivamente teríamos sucesso. Este é o último avanço, não podemos parar agora. Eu olhei em seus olhos e concordei. Sim, Frank, vamos fazer isso e salvar o mundo em nome da memória dos meus pais. Enquanto ele configurava todos os dispositivos, não consegui me recompor, mas agora tudo estava pronto. Prendi a respiração e Frank apenas apertou minha mão com força para tirar o sangue do meu dedo.
Colocamos gotas do nosso sangue em um tubo de ensaio e apontamos um laser para ele. Naquele momento, um flash brilhante iluminou a sala. Quando os meus olhos se ajustaram à luz novamente, vi o Frank sorrindo. Funcionou! Sem perceber, joguei meus braços em volta do pescoço dele. Nós salvamos o mundo, Frank! Mas de repente a porta se abriu e o presidente apareceu com um monte de robôs. Eles já haviam instalado as algemas nos meus pulsos e então o presidente se virou para o Frank e o parabenizou pelo bom trabalho. O quê? O presidente acrescentou que o Frank fez a coisa certa. O que ele está falando? Parecia que algo havia se partido por dentro. Então Frank estava trabalhando para o presidente todo esse tempo. Eu confiei em você, como você pôde? Mas de repente Frank disse que era hora de acabar com isso e correu para o canhão de laser. E em um segundo tudo mergulhou na escuridão. Eu desmaiei. Acordei nos braços do Frank e ele me carregou para fora. Me solta, seu traidor! Eu gritei. Mas ele apenas me deu um grande abraço. Eu não entendi nada. Frank disse calmamente que primeiro tentou fazer uma vacina sozinho, mas depois teve que se envolver em um perigoso jogo duplo. Trabalhar para o Evil e colaborar com os colegas, mas a vacina não funcionou. E quando ele me conheceu e continuamos a trabalhar juntos na vacina, ele percebeu que ainda havia uma chance de conseguir ela. Após esses eventos, o Presidente Evil reivindicou a salvação do mundo para si, mas Frank e eu recebemos o título de heróis. Os cientistas clandestinos, com nossa ajuda, não foram mais perseguidos e finalmente conseguiram sair dos seus cortiços. Alguns deles até começaram a ajudar a vacinar no centro de ajuda. As mulheres começaram a dar à luz meninas novamente, a humanidade viverá. E Frank e eu nos casamos. Aliás, agora nosso DNA está combinado não só na vacina, em breve teremos uma filha. E percebi que a confiança é o bem mais valioso. Porque graças a ela, não só salvei o mundo, mas também encontrei uma família amorosa. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!